A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estamos com a lição de 7 de março, a lição de número 10. O título é O Senhor Cura Hoje, né? E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Isaías capítulo 53, verso 4 a 6 e Mateus capítulo 8, versículo 17. Então, hoje nós vamos estudar sobre a cura divina, né? E vamos ver também como que os pentecostais, eles entendem a cura divina na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, né? Mas principalmente no Novo Testamento. Nós vamos ver e esclarecer, né, que a cura divina ela acontece ainda hoje, né? Jesus continua tendo a mesma misericórdia. Jesus, vamos ver na lição, ele veio para salvar os pecadores, né? Mas devido ao seu amor, a sua compaixão e a sua misericórdia, então Jesus também se compadecia da miséria humana ocasionado pelas enfermidades, né? Existia muitos leprosos, muitos aleijados, muitos cegos, surdo, mudo. Então Jesus ele tinha aquela empatia com essas pessoas. Ele sentia, né, o sofrimento daquelas criaturas e ele, devido ao seu grande amor, ele curava. E esse amor, ele permanece até hoje, né? Mas muitos hoje acham que Jesus não cura mais. Quando encerrou o cânon, quando o último livro da Bíblia foi escrito, para eles acabou também a cura, acabou os milagres, acabou o batismo com o Espírito Santo, acabou tudo. Mas isso tudo, né, é a chamada doutrina da cessação, né? Isso tudo acontece devido a ensinamentos errôneos, né? A pessoa incrédula que não acredita e faz discípulos incrédulos. Então, muitas pessoas hoje poderiam estar usufruindo dessa parte da misericórdia de Deus, que é a cura, o milagre, mas eles não conseguem porque eles foram ensinados que Jesus não cura mais, e isso aí tem sido um impedimento para que eles sejam abençoados. Mas sabemos que nós, né, pentecostais, das Assembleias de Deus no Brasil, nós cremos, né, na mensagem sobre a cura divina. É uma doutrina bíblica, né, que é pregada pelos pentecostais. Nós pregamos a cura divina porque cremos e acreditamos que Jesus cura, certo? E temos a base bíblica sobre isso e temos visto, né, pessoas sendo curadas de câncer, curadas de AIDS, curadas de todos os tipos de enfermidade. Deus continua curando. Agora nós vamos ver, né, mais para frente, por que tem uns que são curados e outros não. Isso aí já é outra história. Isso aí não tem nada a ver que Jesus não cura mais. Tem a ver com a soberania de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, a cura divina ela é uma doutrina que precisa ser reafirmada, né, nos dias de hoje, sendo que muitos sinais que são sinais, né, que confirmam a mensagem da pregação do Evangelho. Eu não vou dizer que a cura divina pode converter alguém, mas ela confirma a mensagem do Evangelho, né? Ela cura. A mensagem que cura tem que ser pregada. E nós, pentecostais, das Assembleias de Deus, nós pregamos essa mensagem completa. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O arrebatamento um dia vai chegar. Então é essa nossa fé que nós pregamos. Conforme disse o apóstolo Paulo, eu criei, por isso falei. Nós falamos aquilo que cremos, aquilo que é confirmado na palavra e é confirmado na nossa experiência do dia a dia, certo? A igreja primitiva, né, pregava o Evangelho sempre na expectativa de um milagre. Ela sempre esperava um milagre, algo sobrenatural da parte de Deus. Nós não devemos pregar o Evangelho como pessoas naturais, não esperando nada, né? Não esperamos só a salvação, o novo nascimento, mas esperamos também que Deus faz milagre. Então, assim como Jesus curou no passado, ele continua, né, curando atualmente, realizando milagres. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A mesma compaixão que ele tinha, ele tem hoje. Então, o caráter e a compaixão de Jesus, ela permanecem imutáveis, né, na atualidade. Deus é fiel para curar nossas enfermidades. Então, vamos ver aqui a primeira parte.
a cura divina na Bíblia, a saúde pública no Novo Testamento. Bem, lá em Israel, né, no Velho Testamento, a saúde era uma promessa de Deus. Deus falou para os israelitas, quando tirou eles do Egito, que ele não permitiria que nenhuma daquelas pragas do Egito, aquelas doenças, pegassem neles, né? Mas Deus fez essa promessa, mas fez uma exigência para que isso acontecesse. Qual? A obediência, certo? Então, não era uma coisa assim, eu falei, não, o povo tinha a parte dele. Sempre nós procuramos mostrar que Deus sempre faz a parte dele, mas nós temos a nossa parte. E muitas coisas não se cumprem na nossa vida, porque Deus faz a dele, mas nós não fazemos a nossa, né? Então, aqui Deus não permitiria que aquelas doenças pegassem Israel, mas exigia que Israel obedecesse à lei, certo? E vocês sabem que, principalmente no deserto, embora Deus fosse fiel, não permitindo, Israel não foi fiel. Inclusive, os de 20 anos para cima, ninguém entrou na terra de Canaã, né? Por quê? Por causa da desobediência, ingratidão, rebeldia, intolerância, uma série de coisas que deixou Deus triste, mas eles foram castigados por causa disso, né? Então, tudo isso era baseado em que a cura era garantia para os obedientes, que cumpririam o pacto do Sinai, né? Então, a cura de Israel era centrada em quem? Em Deus, sendo milagrosa. Era diferente das nações em volta, né? Porque as nações em volta, elas esperavam os milagres dos médicos deles, certo? As nações idólatras ali, o milagre vinham dos médicos, os homens naturais, religiosos. Mas a fé de Israel não estava nos médicos, estava em Deus, centrada em Deus. Embora, né, Jesus no Novo Testamento ele ensinou que não é pecado procurar médico. Ele mesmo falou, os doentes precisam de médico, os sãos não. Então é normal procurar um médico, certo? Tudo depende da direção de Deus. Deus pode operar milagre de cura através de um médico também, entendeu? Deus ele é soberano, ele opera como ele quiser. Deus não é aquela pessoa limitada que só faz a coisa de um jeito e se for do outro jeito ele não sabe fazer. Nada disso. Deus pode curar através de um anjo, pode curar através do médico, pode curar sem médico, sem anjo e sem ninguém. Ele pode curar do jeito que ele quiser. Entendeu? Então não coloca limite para Deus não. Não, entendeu? Não, nem cria métodos para Deus. Deus não fica preso a método. Deus faz do jeito que ele quiser, porque ele é soberano. O importante é a gente ter fé. Vamos acreditar que a hora que ele quiser, ele cura. Entendeu? É isso que a gente tem que crer. Agora, como vai ser, a hora que vai ser, quem que ele vai usar, isso aí é outra história que a gente tem que entregar nas mãos dele. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Bem, número 2 aqui, a prevenção de doenças bíblicas. Primeiramente, a gente sabe que a higiene é uma coisa muito importante na vida daquele que não quer ficar doente. A gente não tem que ficar só esperando o milagre de Deus, né? Tem coisa que está na nossa cara aí. Tem que ter higiene, certo? Se não tiver higiene, não dá. Uma alimentação saudável, né? Uma pessoa que fica tomando certos refri aí direto, ele não está tendo uma alimentação saudável, certo? A pessoa que come aí 1 quilo de açúcar por dia, ele não está tendo uma alimentação saudável, né? Então, a alimentação saudável ela é importante na nossa vida. Infelizmente, na nossa cultura, a gente só aprende, né, a ter uma educação alimentar depois de uma certa idade, quando a casa já está quase toda destruída, né? É que a gente quer entrar no esquema. Mas isso aí deveria ser ensinado desde novo, a pessoa ter uma boa alimentação, para ele preservar a sua saúde, né? Uma alimentação adequada, uma vida de higiene, sadia, bons hábitos, entendeu? Tudo isso vai fazer o quê? Vai contribuir para uma boa saúde. Por outro lado, aquilo que não dá para a gente fazer, Deus faz, entendeu? Com certeza. Agora, a nossa parte, Deus não abre mão, não. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Às vezes a pessoa levanta de madrugada para ir no banheiro ou qualquer coisa, todo suado, ou senão pisa no chão frio, pega
uma corrente de ar, isso aí tudo pode elevar o gasto de energia e trazer uma gripe, uma tosse, qualquer coisa. Às vezes a gente não vigia nessa parte, mas isso quem tem que fazer somos nós. Não adianta a gente procurar a enfermidade e depois ficar pedindo a Deus para curar. Aí fica mais complicado ainda, né? Então, mas Deus, ele sempre se preocupa com a saúde do povo. O homem é espírito, alma e corpo. Então Deus não quer curar só a alma, nem só o espírito, nem só o corpo. Ele quer curar os três, né? Deus quer que a gente tenha uma mente sadia, quer que a gente tenha uma emoção sadia e um corpo sadio também, e uma vida espiritual da mesma forma. Então Deus, no Velho Testamento, ele tinha uma preocupação com a saúde do povo, né? Embora o objetivo da lei, né, com certeza, era cerimonial, né? Mas tinha o objetivo principal, qual? A saúde do povo. Quando Deus proibia no Velho Testamento alguns tipos de alimento, de alguns animais, não era só uma questão cerimonial. Deus estava vendo ali a saúde do povo. Deus quer saúde para a gente. Deus não quer o povo dele doente por comer tudo quanto é porcaria que aparece, né? Então a gente deve se vigiar, se policiar nessa área, examinar bem o que a gente anda comendo por aí, certo? Número 3 aqui, o Novo Testamento, curas de Jesus. Na sua dependência de Deus, né, o que garantia a saúde do povo de Israel era o quê? Eu vou repetir o que eu falei já no início, era a sua obediência, certo? Os grandes, vocês veem que Jesus, quando começou a andar em Israel, quanto de pessoas doentes existia, né? Jesus curou milhares de pessoas. Depois a igreja primitiva, através dos apóstolos, da mesma forma. Então vocês imaginam a quantidade de pessoas doentes que existia. Mas tudo isso por causa de quê? Por causa da desobediência. Porque se o povo tivesse obedecendo a Deus ali no Velho Testamento, no período interbíblico e no início do Novo Testamento, não teria tanta gente doente. Mas como eles não obedeciam a Deus, quer dizer, a doença espalhou na vida do povo de Israel. E Jesus fazia tanto milagre, né, que chegou a chamar a atenção dos líderes religiosos, né, dos reis. Todo mundo começou a se ligar na quantidade de pessoas que eram curadas através de Jesus. Mas tudo por causa de quê? Da desobediência, né? Mas também as doenças são o quê? Vamos ver aqui, consequência do pecado, tá bom? Então, no Novo Testamento, Jesus deixou isso claro através de ter curado milhares de pessoas. Jesus também ele veio ao mundo para salvar. Isso aí é uma ideia que temos que ter em mente como prioridade. Jesus, a sua prioridade foi o quê? Morrer pelos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Essa é a prioridade da vinda de Jesus à Terra, certo? Ele veio para salvar os pecadores. Mas, devido à miséria humana, né, encontrada na Terra, Jesus se compadecia deles, curava com grandes milagres, prodígio, né? Então, as pessoas debaixo de todo tipo, né, de opressão, né? Era uma coisa terrível, pessoas endemoniadas, pessoas com demônio de surdez, demônio de mudez, pessoas oprimidas, pessoas com doença na coluna, andando todo encurvado, aonde Satanás mantinha essas pessoas presas. Então era uma opressão maligna muito forte na vida do ser humano, trazendo eles doenças de tudo quanto era jeito e doenças terríveis, que traziam grande sofrimento. Então, independente de Jesus ter vindo morrer pelos pecadores, ele não suportou ver tanto sofrimento e não fazer nada. Então ele começou a curar, né? Curar porque ele via nas curas que as pessoas encontravam alívio, entendeu? Porque Jesus percebeu que tudo que as pessoas precisavam era de um alívio físico, um alívio espiritual, mental, emocional, né? Porque você tem noção de uma pessoa ficar sentindo dor dia e noite? Aquela mulher que andava encurvada
há mais de 18 anos, presa na mão de Satanás. Que alívio não foi para ela quando ela foi curada e o seu corpo endireitou? Como aquele demônio que não deixava aquele mudo falar, aquele surdo ouvir, quando esses demônios saíram e eles voltaram a ouvir, a falar, que alívio, né? Além da doença, a opressão na mente da pessoa, né? Então Jesus, ele curava, e você pensa o quê? Se Jesus não cura hoje, quer dizer que hoje o sofrimento é menos? Nada, o que tem de gente aí sofrendo do mesmo jeito, nos hospitais, né? Em todos os lugares que você possa imaginar, dentro de casa, nos lugares mais que você nem imagina, tem gente sofrendo com doença, né? E a cura é uma compaixão de Deus. Muitos acham que quem cura é um falso curandeiro. Às vezes não é porque tem um falso pastor que todos são falsos pastores. Não é porque tem um falso curandeiro que toda pessoa que é usado em cura ele é falso. Isso aí é uma ideia maligna, entendeu? Para deixar as pessoas continuar no sofrimento. A gente fica pensando, né, nesses homens que ficam pregando contra a cura. Não, porque tem falso curador, falso milagre. O cara nunca curou uma gripe, então ele tem raiva de quem cura alguém de um câncer. Eu queria ver se alguém da família dele fosse curado, ou ele mesmo, se ele ia manter essa ideia, né? É conforme diz o ditado do mundo: pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Que Deus não vai curar, Deus vai curar, isso é falso curador. A gente vê pregadores falando esse besterol por aí, né? Vamos lá. Número 2, a cura divina como parte da salvação. Isaías 53 anuncia a obra redentora de Cristo. Na cruz nós encontramos aí o eco dessas palavras no Novo Testamento, que mostram, né, com clareza que a salvação e a cura divina andam juntas. Esse conceito de que Jesus não cura mais não existia neles. A cura divina e a pregação do Evangelho sempre andou de braços dados com Jesus e com a igreja primitiva, com os apóstolos. Eles nunca separaram a salvação da cura divina, entendeu? Então, no Antigo Testamento, a palavra salvação, ela pode se aplicar a diversas ações, né, a favor do povo de Deus, certo? Como o livramento da escravidão, da fome, da espada, enfermidade. Então, no Velho Testamento, a salvação tem essas conotações. Mas nós vamos ver aqui que a salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado. Entendeu? Então, a salvação, no meu pensamento, no meu entendimento, salvação é o livramento do inferno. Entendeu? Você é salvo? Você chega para alguém e pergunta assim: você é salvo? Ele já vai entender logo que ele é salvo ou não. Por quê? Ele foi salvo de quê? Foi salvo da condenação eterna. Foi salvo de passar a eternidade no inferno. É isso que é salvação. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Para mim, salvação é isso. Eu posso até ser curado, né? Mas eu preciso ser curado da alma para ser salvo. Eu tenho que nascer de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então eu tenho que nascer de novo, eu sou salvo, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então o novo nascimento é o início da minha salvação, estou salvo. Agora, se eu não estou salvo, eu vou para o inferno se eu morrer. Mas isso aí é muito duro? É sim, mas é a verdade. Nós estamos no final dos tempos, não dá para ficar enrolando ninguém, não. Tem que saber a verdade. Nós temos diante de nós a porta larga que leva para o inferno e a porta estreita que leva para o céu. Entendeu? E Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, não dá para ficar com lero-lero, não. Ou é céu ou é inferno. Ou é Jesus ou é o diabo. A pessoa escolhe, né? Então, a salvação é essa. A salvação é eterna. Nós somos salvos do poder do pecado. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, entendeu? E depois que morrer,
não tem mais como decidir. Nós decidimos aonde quer passar a eternidade, é aqui. É aqui que você decide. É aqui que você escolhe. Ou Jesus indo para o céu, ou o diabo indo para o inferno. Depois da morte não tem escolha. Acabou. Depois da morte segue-se o juízo. E acabou. Está lá em Hebreus bem esclarecido. Então, Deus ele propôs a salvação para todas as pessoas. Jesus não morreu por um grupinho, não. Isso aí é um engodo do inimigo. Jesus não morreu por um grupinho, né? Aqueles predestinados para o céu e os que foi predestinado para o inferno está ferrado. Não. Jesus morreu por todos os pecadores. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, acompanhado do arrependimento dos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério. Salvação é preciso arrependimento. Cura divina, número 2. Na cura divina está envolvido a soberania de Deus. Nós temos que prestar bem atenção nisso. Às vezes alguns incrédulos falam assim, mas se Jesus curasse hoje, por que os hospitais estão cheios de gente doente? Ô Jesus, tem misericórdia dessas almas. Deus, ele é soberano, gente. Existem duas coisas importantes na cura. Primeiro é a minha fé, ou a soberania de Deus. Isso aí não preciso nem colocar numa ordem, certo? Mas tudo bem, vamos botar a soberania de Deus. A cura é baseada na soberania de Deus e na nossa fé. Muitas vezes as pessoas perguntavam a Jesus como eles poderiam ser curados. Jesus falou, crê. Entendeu? Tem que crer. Só isso. Você tem que ter fé. Entendeu? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas também a cura é entre o quê? A soberania de Deus. Deus cura também quem Ele quiser. Entendeu? Eu não vou poder passar por cima da vontade de Deus. Tem pessoas que Ele não vai curar, Ele vai levar. E acabou. E tem pessoas que Ele vai deixar sofrendo um tempo, né? Como uma correção. Eu não sei, eu não vou querer orientar aqui os pensamentos de Deus. Mas Deus é soberano. Ele não é obrigado a curar todo mundo, porque Deus é Deus de propósito. Ele, quando não cura, ele tem um propósito. Quando ele cura, ele tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Se ele cura, tem propósito. Se não cura, tem propósito também. Então, ele é soberano. Então, eu vou curar na direção de Deus, porque quem cura é Deus. Ele pode usar a minha fé para curar, mas quem cura é Ele. Então, eu não vou sair por aí, botar minha Bíblia na mão e vou sair por aí pelos hospitais curando todo mundo, porque eu não recebi essa ordem de Deus. O crente tem que andar em espírito. Andar em espírito é andar em obediência. Andar em obediência é andar orientado por Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando viesse, ele nos ensinaria todas as coisas. Então eu tenho que ser ensinado, eu tenho que ser orientado pelo Espírito Santo. Então algumas pessoas incrédulas vêm falar comigo, Jesus, cura não, senão o hospital não estava cheio de gente doente. Lógico que está. Deus é soberano, ele cura quem ele quer. Entendeu? Jesus, uma vez, para ensinar isso, ele falou assim para os saduceus. Sabe o que Jesus falou? Ele falou, olha, existia muitos leprosos em Jerusalém. Muitos. Certo? Samaria, aliás. Existia muitos leprosos em Samaria, mas Deus curou só Naamã. Olha só. Está entendendo? Então Deus tinha muitos leprosos, ele podia curar todo mundo, mas ele curou só um, chamado Naamã. E não era um homem de muita fé. Está entendendo? Mas Deus é soberano, ele cura quem ele quiser. Mas ele obedeceu com certa relutância, é claro, mas ele obedeceu o profeta, né? E desceu as águas ali e mergulhou 7 vezes. Ele relutou um pouco, queria ir embora, que ele era muito orgulhoso, né? Apesar de leproso. Mas aí os conselheiros dele conseguiram fazer a cabeça dele, e ele voltou atrás e deu 7 mergulhos e foi curado. Quer dizer, obedeceu
e foi curado. Mas se ele não obedece também, ele não era curado. Então Deus é soberano, ele cura quem ele quiser. Tá? Agora, a minha obrigação é o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Segundo, esses sinais vão seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e por aí. Entendeu? Então os sinais seguem quem crê. Ah, mas eu não creio. Lógico, se tu não crê, nenhum sinal vai te seguir. Entenda bem, não é você que tem que seguir o sinal. É o sinal que te segue. Agora, se você é incrédulo, não acredita, não tem sinal para te seguir. Por quê? Jesus foi bem claro, vou repetir. Ele falou, os sinais seguem quem crê. Os sinais seguem quem acredita. Você não acredita, tu nunca vai ver cura nem de gripe. Nem um espirro que o camarada dá, você vai ver a cura dele. Por quê? Você é incrédulo. Acredita no que está escrito e os sinais vão seguir você. Entendeu? Então, salvação, a cura, a obra de Jesus, né, foi tranquila. Então, a cura abrange o físico, o emocional, o espiritual, entendeu? Não é errado procurar médico, fica tranquilo. Deus pode usar médico, a medicina tem limite, mas Deus usa, entendeu? 3. A salvação, a cura, a obra de Jesus na cruz, ela é completa, certo? A expiação, a redenção realizada por Jesus, ela alcança também a cura do corpo físico. Então, desde o Antigo Testamento, a salvação, ela anda junto, salvação e cura, entendeu? Milagre. Lá o Salmo 103, versículo 3 diz, é Deus que sara de toda a enfermidade. Pode ler Salmo 103, verso 3. Em Isaías 53, né, aplicando aí no Novo Testamento, principalmente em Mateus 8,17, como provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. No ministério da cura do Senhor Jesus, né, tudo isso era o quê? Comprovado nas inúmeras curas físicas realizadas por Jesus. E também a cura espiritual, né? Levando ele mesmo no nosso corpo as nossas doenças. Então Jesus morreu pelo nosso pecado e morreu também pelas nossas doenças. É isso que nós temos que entender. Agora, fechando essa parte, a cura está relacionada à misericórdia de Deus, ele cura por compaixão, mas não se esqueça, Deus é soberano. Ele tem propósito, ele sabe quem ele deve curar ou não. Mas, em regra, presta sua atenção nisso, em regra, Deus sempre usa um crente para orar por alguém para ele curar. Ele pode orar, ele pode curar sem oração, ele pode curar através de quem for. Mas, em regra, ele sempre usa um crente para orar por alguém que ele quer curar. Entendeu? Embora ele seja soberano e ele cura quem ele quiser. Então, quando ele direciona um crente para orar por alguém, ele vai fazer um milagre. Entendeu? Isso aí a gente precisa entender. Número 3 aqui para encerrar. A cura divina e os desafios atuais. Bem, primeiro, as doenças. Os desafios atuais são diversos, né? E a gente, dentre eles, a gente sabe que a natureza da doença, por exemplo, se é físico ou espiritual, é ter discernimento. Porque isso aí é muito importante para quem ora pelos enfermos. Saber se aquela doença é um problema físico ou um problema espiritual. Quantas vezes a pessoa, por não ter, tem fé, né? Tudo bem, tem até o dom da cura, mas por não ter discernimento espiritual, por não se interessar de ter, muitas vezes está expulsando o demônio de uma doença física. Então, quem ora pelos enfermos, ele tem que ter discernimento se aquela doença é uma doença de cunho espiritual ou físico. Às vezes você até entristece uma pessoa expulsando um demônio da pessoa, se o problema não é demônio. Entendeu? Isso aí traz constrangimento, traz uma série de coisas que não é bom, né? Então, nós quando estivermos orando, nós temos que saber a natureza, conhecer, não pelos olhos da carne, mas pelo discernimento vindo do Espírito Santo,
se aquela doença é uma doença física ou espiritual, entendeu? E discernir também a vontade de Deus. Eu já fui orar por pessoa que Deus falou no meu coração que não ia curar, ia levar. Eu não vou falar nada, eu não sou nenhum tolo, né? Tem pessoas que Deus falou para ele, mas não mandou ele falar para ninguém. Então a pessoa também tem que ter essa sabedoria. Deus falou comigo, mas não mandou falar para ninguém. Então eu estou orando por alguém. Aí Deus fala no meu coração, não ore que eu vou levar. Tá bom. Aí eu acabo de orar, irmão, Deus falou para mim não orar mais não, que Deus vai levar ele. Tu vai acabar de matar o doente e os parentes vão te enforcar ali. Entendeu? Então a gente tem que ter sabedoria de Deus. O que Deus falou para você, guarda para você e faz o que Ele mandou. Ele falou para não orar para curar, porque Ele vai levar. Amém. Ora para Deus abençoar, para Deus confortar. Tenha a sabedoria de Deus de como deve orar. Então essa parte a gente tem que tomar cuidado. Certo? Então as enfermidades, elas são, em outros casos aqui, elas são consequências diretas e indiretas do pecado. Certo? E traz grande sofrimento. E são consequências do pecado. Porque se não entrasse o pecado no mundo, não tinha doença. Certo? Agora, tem doenças que são consequência do pecado herdado de Adão. Você não cometeu nenhum pecado, né? Mas como você é um pecador, você é sujeito a ter doença. E como existe aquela doença que é consequência de um pecado que você cometeu. Certo? Então, as enfermidades entre os crentes. Bem, muitos grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Porque as pessoas falam, o cara é crente, é pastor, é pregador, ora pelos enfermos, é usado por Deus, então ele não pode ficar doente. Tem muitos aí que dizem que não pode ficar doente, mas estão doentes e estão escondendo a doença. Entendeu? Então eu não tenho esse problema. Se eu estiver doente, estou doente, e daí? A doença não dá nos paus, não. Eu sou pecador. Eu não vivo em pecado, mas eu herdei o pecado de Adão, né? Mas eu estou perdoado, mas eu sou sujeito à doença. Entendeu? O apóstolo Paulo tinha doença, os profetas tinham doença, Eliseu morreu de uma doença, os grandes homens de Deus morreram de doença, de enfermidade. Timóteo tinha doença e era amigo de Paulo. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Então, pode acontecer. Quantos homens de Deus usados por Deus, Gunnar Wingner, o fundador do movimento pentecostal no Brasil, né? Um homem tremendamente usado por Deus, fundou esse movimento maravilhoso pentecostal aqui no Brasil, e ele morreu doente. Eu não vejo nada, né, de tenebroso de um pastor, um crente, um homem usado morrer doente. Alguma coisa tem que acontecer para ele ficar doente, né? Para ele morrer. E a doença é uma delas. Pode ser que alguém morra igual Moisés, né? Pode ser que um pastor aí, Deus escolha ele e fala, vem cá meu filho, você não vai morrer de doença não, vou te levar. Pronto. A Bíblia diz que Moisés morreu com toda a saúde, sem doença, mas Deus levou. Então, para Deus tirar o espírito do corpo, ninguém precisa estar doente. Para Deus levar alguém, não precisa o coração parar. Deus faz do jeito que Ele quiser. Então, nós temos que ter convicção nessa parte. Não é porque é crente que não pode ficar doente, ok? Mas Deus cura muitos homens aí. Bem, para encerrar, não confundir doença com possessão maligna. Nós até já falamos isso aqui agora há pouco, né? Então, Jesus deu à igreja poder para curar doentes e libertar os oprimidos do diabo, né? Então, nós temos que usar essa autoridade que Deus nos deu. Jesus falou, eis que eu vos dou poder para pisar toda a força do diabo, toda a enfermidade, e nada vos fará dano algum, né? Então, nós precisamos ter discernimento para saber se a doença é uma opressão maligna ou uma questão médica, né? Para não ficar aí expulsando demônio aonde não tem, magoando as pessoas e trazendo constrangimento para a vida dessas pessoas. Então vamos vigiar nessa parte. Não quer dizer que qualquer doença é demônio, para com isso. Certo? Vai buscar o Senhor o dom do discernimento de espírito. Então,
O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua libertando, mas Ele é soberano, Ele cura quem Ele quiser, e muitas vezes quando Ele quer curar alguém, Ele usa um irmão para orar, um crente para orar pelo outro, para poder curar. Então Deus tem os seus planos, as suas estratégias, e que você possa continuar acreditando que Jesus continua curando como curava no Novo Testamento. Então, que Deus te abençoe, e eu te faço um convite, se você ainda não se inscreveu no meu canal, você se inscreva no meu canal, para que o nosso YouTube possa ranquear mais ele. Se você já se inscreveu, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, entendeu? Dá uma força aí para a gente continuar ministrando a palavra de Deus, que a finalidade é essa, é ministrar a poderosa palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o toquinho no sininho aí para você receber avisos, né, de novos vídeos que nós estamos sempre colocando aí no YouTube. Então, um abração e até a próxima lição.